E aí, pessoal, você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast de política aqui do Opinião CE. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host aqui da nossa conversa e a gente recebe mais uma vez aqui na nossa mesa o deputado federal Mauro Benevides Filho, nome histórico, nome de peso e que está em todos os processos lá em Brasília. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa. Olha, Rodrigo, eu que agradeço aqui o privilégio de estar mais uma vez, aqui nesse bate-papo, nesse podcast. Há todo um processo, eu diria assim, revolucionário no Congresso Nacional, apesar de várias matérias relevantes, que a gente tem que tratar, mas com certeza nós vamos aqui abordar com precisão tudo isso que está acontecendo. E eu vou emitir, viu? Vou emitir minha opinião do que eu penso sobre tudo isso. Perfeito. Só para a gente começar, o Mauro Filho é doutor em economia, professor, deputado federal pelo PDT aqui no Ceará e na Câmara Federal também é o vice-líder do governo Lula. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e para acompanhar a gente nessa conversa, Felipe Barreto, nosso repórter de política, que vai começar fazendo as honras. Olá, Rodrigo, tudo bem? Vamos lá, né, deputado? Muito bem, que bom lhe ver novamente. Deputado, acho que não tinha como começar por um outro assunto, né? A gente tem que falar sobre essa situação que o Congresso Nacional vem enfrentando, né? Vamos falar ali da Câmara dos Deputados, o senhor como deputado federal tem acompanhado de perto, né? Essa obstrução que alguns deputados da oposição, principalmente os bolsonaristas têm feito no Congresso Nacional, ocupando a mesa diretora. O próprio líder do PL, o Sóstenes, já disse que podem vir novas obstruções, né, em alguns outros projetos, caso alguns outros projetos não passem na casa. E eu queria saber com o senhor como tem sido viver esse momento, que querendo ou não, é um momento histórico, né, na política brasileira, negativamente. E eu queria saber também se isso já tem atrapalhado, por exemplo, o andamento de pautas que seriam importantes para o país. Bom, veja, nós não poderemos deixar que alguns deputados, nós somos 513, você tinha 39 deputados ali em cima querendo dar um golpe. Eu acho que é porque eles estão acostumados com um golpe. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido e a gente não vai permitir. Eu, inclusive, tenho a minha opinião pessoal de que aquilo que foi feito para o presidente Hugo Mota assumir com aquela dificuldade de chegar na cadeira da presidência e o deputado federal Marcel Von Hatten, eu vou dar o nome, cara resistir porque queria continuar ali e é porque naquele momento, atenção, hein, gente, naquele momento a Câmara dos Deputados estava pronta para poder votar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, serão 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras que estão aí nessa expectativa e reduzir o imposto de renda para quem ganha até R$7.350. Como é que pode esse pessoal, esses colegas, que agora eu estou com receio de dizer colegas, estão tentando, portanto, impedir que essas pautas... Quer ver outra também importante? Eu tenho recebido prefeitos e mais prefeitos de todo o país, não é do Ceará, preocupados com, nós vamos agora proporcionar a rolagem de dívida que eles têm com a Previdência, com o INSS ou com o regime próprio que cada município tem. Nós já, sabe, está tudo pronto e a gente precisa, portanto, votar isso urgentemente por uma razão muito simples. Isso vai dar uma folgazinha financeira para o município fazer mais saúde, fazer um calçamento, investir mais na educação, mas nem isso eles estavam querendo deixar que a Câmara efetivamente acontecesse. O presidente Hugo Mota, ele fez questão de soltar já a matéria dizendo que, em vez da mesa da Câmara dos Deputados, atenção, você, meu caro dona de casa, meu caro trabalhador, juventude do meu querido estado do Ceará e do Brasil, em vez de esperar Conselho de Corregedoria da Câmara e Conselho de Ética, que são passos, vamos dizer assim, obrigatórios no processo de suspensão ou de cassação de um mandato parlamentar, ele está querendo mudar o regimento interno e nós somos maioria na Câmara dos Deputados, 513 menos 39, vamos dizer que eles tenham 100, mesmo assim é um número que é minoria, alterar o regimento para que a própria mesa diretora, tendo maioria dos 9 membros, que possa, portanto, fazer uma punição. E eu, pessoalmente, não aceito se 6 deputados mais ostensivos, inclusive aquele que disse que na hora que disse que ele ia ser suspenso 6 meses, perdendo salário, perdendo verba de gabinete, perdendo tudo, ele disse que, sabe o que é que ele falou?
Não, eu digo, rapaz, é porque vocês não entendem, eu sou autista. Eu estou com transtorno do espectro autista, um tal de TEA, que agora virou, né, todo mundo sabe o que é. Portanto, eu estou revoltado com esse processo e acho que a Câmara, inclusive, ontem, terça e quarta, já voltou a funcionar, vamos dizer assim, regularmente, mas que a próxima semana volte, portanto, as pautas que são relevantes. O deputado, a obstrução é um artifício legal da democracia. A obstrução é legal, como você está dizendo. Eu queria que o senhor falasse se a obstrução é um motim, né, desse grupo de parlamentares, como é que está sendo tratado isso internamente e quais, assim, na prática, a população é que é afetada por essas, né, pelo que não está sendo votado. Como que a esquerda, como que o bloco governista, como quem quer votar essas matérias pode explicar isso para a população, principalmente nas redes sociais, que é onde acontece o debate público hoje? Perfeitamente. Vamos explicar primeiro o que é a obstrução para as pessoas compreenderem dentro do parlamento, seja da Câmara, seja do Senado Federal. A obstrução ele é um comportamento previsto em regimento, é um comportamento legal, onde você, em determinadas votações, você, em vez de votar sim ou não, você vota, chama-se obstrução. Você deixa de contar aquele voto ou aquela presença para não alcançar o quórum necessário para a votação. Por exemplo, para votar uma emenda constitucional, você precisa de 308 votos dos 513 dentro da urna. A obstrução seria evitar que o governo ou algum outro partido interessado em alguma matéria conseguisse alcançar os 308 votos. É 307 ou 308, sempre fica essa discussão lá na Câmara dos Deputados. Então, isso é um movimento legítimo, é da democracia, né? A oposição pode usar esse instrumento. Agora, isso é uma questão. Outra questão é você dar um golpe e impedir que o rito de votação aconteça normalmente. Isso aí realmente nós não podemos permitir e espero que a Câmara consiga fazer essa alteração de regimento e a mesa diretora da Câmara possa fazer isso com agilidade. Só para dar uma ideia, porque se for enviar, como está previsto, antes do Conselho de Ética, para a Corregedoria tem 45 dias para poder emitir um parecer, para depois vir para o Conselho de Ética, para poder chegar na mesa diretora ou até mesmo no plenário, dependendo da decisão. Então, vamos acabar com isso. E eu espero que essas matérias que são relevantes, e aí tem essa questão, por exemplo, dessa regulamentação de usar crianças de maneira erotizadas para poder obter uma maior audiência ali no seu blog, na sua estrutura de influência que você usa nas redes sociais, esse é um ponto ou outra matéria urgente que a gente tem que decidir, mas se for permanecer com esse bloqueio de cima de mesa, que nós não vamos deixar, eu espero que isso não aconteça e essas votações retomem realmente de maneira... Inclusive votar algumas matérias do tarifaço, que com certeza contra o tarifaço, que a gente precisa, portanto, discutir também. Deputado, a gente vai entrar sobre esses outros temas também, com certeza estão muito em alta, mas eu queria só para fechar esse assunto da obstrução que vem sendo feita, eu queria saber como o senhor tem analisado a posição do presidente Hugo Mota, né? Porque ele foi eleito com o apoio da maioria da casa, inclusive de boa parte desses deputados que estavam ocupando a mesa diretora, mas recentemente ele tem dado alguns posicionamentos fortes. Hoje, inclusive, falou sobre o projeto da anistia, né? Disse que não poderia anistiar, por exemplo, quem tentou... Estava pensando em matar algumas outras pessoas, né? A gente sabe daquele do golpe punhal verde e amarelo. Verde e amarelo. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor tem analisado o posicionamento dele nessas últimas ocasiões. Vou dar minha opinião pessoal sobre isso. No momento da ocupação e no momento em que ele decide de que vai chegar lá e que vai ocupar a cadeira, a minha interpretação... Aliás, disse para ele ontem. Eu achava que ele teria que ter sido mais incisivo. Teria que ter demonstrado comando ainda mais firme. Essa, obviamente, que é uma ponderação que a gente fez, alguns parlamentares fizeram para ele. Hoje, por exemplo, ele já está com um posicionamento diferente. Ele percebeu que
precisava ter um pulso mais forte ainda. Eu sei que ele chegou a ocupar de volta a cadeira de presidente, mas foi um parto para poder chegar até lá. Com muito custo. Com muito custo. Quando ele percebeu isso hoje, ele deu declarações muito mais fortes e, além de declarações, tudo bem que é importante até para mostrar aos outros parlamentares que ele está comprometido com essa recomposição de autoridade. Mas hoje ele também externou que pretende fazer aquilo que eu comentei há pouco, que ele vai propor alteração no regimento. Com que finalidade? Para que essa punição seja mais rápida. Porque se for esperar 45 dias, mais 30 dias lá no Conselho de Ética, o povo vai esquecer. Então, essa agilidade tem que ser feita com mais rapidez, e eu acho que hoje esse posicionamento procurou fazer essa correção que todo mundo achou necessária naquele momento que se trazia de volta para a sua mão o controle da presidência. Quando a gente vai analisar as imagens, é isso mesmo, foi um parto. Um parto. Ele vai, ele volta e depois ele vai de novo, porque ele não conseguiu passar. E ainda vou dar um detalhe aqui, é importante que você observe aqui esse debate aqui conosco, porque quando o presidente... Preste atenção nas próximas cenas que vocês tiverem oportunidade de ver. Quando o presidente vai subindo as escadas para poder alcançar o espaço da mesa diretora, você sobe 6 degraus. Quando ele está subindo ali no 6º degrau, tem um deputado de chapéu com a coxa impedindo... O parlamentar do PL, eu vou já pegar o nome aqui. Chama-se Zé Trovão. Zé Trovão, o nome dele. Que ele praticamente queria impedir... Já pensou, gente? Queria impedir que o presidente da casa não tivesse a autoridade necessária para poder alcançar a cadeira da presidência da Câmara. E aí teve um deputado de cima que falou, abre. Aí ele realmente, com o comando, ele acabou abrindo. Aí o presidente passou. Mas ali também foi uma cena muito estranha que nós vivenciamos na Câmara dos Deputados. E que diz muito também sobre o momento político aqui que a gente vive. Deputado, para continuar no Hugo Mota, tem a pauta do dia... Rapaz, vocês estão gostando do Hugo Mota, né? Eu vou dizer para ele. Mas a pauta da semana é porque mexe com o Hugo Mota, mexe com o Tarifaço, mexe com o Trump e mexe com o Eduardo Bolsonaro. Também. Eu queria, para a gente finalizar essa parte do Hugo Mota e falar um pouquinho do Tarifaço em si, queria que o senhor mostrasse aqui a sua opinião também em relação ao Eduardo. Então vamos lá. Como é que este rapaz, deputado federal faltoso, vai ser caçado? Esse rapaz tem que ser caçado. Ele vai para um outro país. Se ele tem divergências com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, que ele vai fazer os seus protestos, que ele faça, né, as suas ocupações de rede. É da democracia. Agora, você usar o seu mandato de deputado num outro país para poder que esse país, no caso dos Estados Unidos, tome medidas contra a economia brasileira, quer prejudicar, ele diz que quer o mesmo, prejudicar o emprego no Brasil, que as pessoas sejam desempregadas. Gente, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Até porque o tarifaço que o presidente Trump impôs inicialmente, quem leu a carta percebeu que não tinha nenhuma razão econômica para poder impor. Porque, veja o seguinte, vamos analisar assim friamente. Os Estados Unidos têm um déficit da sua balança comercial de R$1 trilhão. Que ele queira fazer correção, né, nesse fluxo que só sai muito e vem pouco dos outros países, portanto ele é deficitário nessa questão. Por um lado, os Estados Unidos com isso, ele irriga com dólar todos esses países que vão, no fundo, comprar títulos da dívida pública americana, que vão financiar a desestruturação interna que os Estados Unidos têm. Então, ele usa esse déficit da balança comercial, esse dado poucas pessoas já pensaram um pouco nessa questão. Esse déficit aí é para poder irrigar os outros países, para que eles possam comprar, possam financiar a dívida pública, não é o déficit comercial, é a dívida pública dos Estados Unidos. Essa é a razão. Mas para o Brasil, gente, observem só o que eu vou falar agora.
Não tem canto nenhum isso aqui, o que nós estamos falando. Os Estados Unidos, com o Brasil, ele não é deficitário. Com os Estados Unidos e o Brasil, essa relação comercial, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Portanto, os Estados Unidos, ele é, diferentemente de muitos outros países, onde ele impôs essa tarifa, com o Brasil, ele é superavitário. Ele nem razão econômica ele tinha para poder impor se não fosse esse cabo lá, está o deste Eduardo Bolsonaro. Aliás, bom, primeiro eu vou dizer a sanção econômica para chegar lá no Eduardo Bolsonaro de novo, que é a sua pergunta. Quando o mundo inteiro começou a criticar o Trump, né, pela imposição de tarifa por viés político e de atuação da Suprema Corte brasileira, que é o efeito da carta, quando ele percebeu isso, o que é que ele fez? Aí ele veio para o viés econômico, porque tem um artigo lá da Lei do Comércio Internacional, chama-se artigo 301, que você pode pedir uma investigação comercial para países que você suspeita que estão fazendo concorrência desleal, tá certo? O que é que ele fez? Olha, gente, eu não sei não. Olha o que é que os Estados Unidos fizeram. Ele abre investigação comercial em cima de 2 pontos. Primeiro ponto, qual foi? O PIX. Ele abriu uma concorrência, conclamando uma concorrência desleal, porque o Brasil foi moderno, porque o Brasil avançou tecnologicamente, melhorou a sua forma de meios de pagamentos, criando o PIX. Ele ficou com ciúme e disse que, sabe o quê? Que o PIX estava atrapalhando as bandeiras de cartões de crédito dos Estados Unidos. A Visa, o Mastercard e as outras bandeiras que lá estavam colocadas. O que para mim é um absurdo. Aliás, fazendo aqui uma propaganda do meu Instagram, Mauro_Benevides Filho, tem lá um vídeo explicando o absurdo dessa colocação. Porque eu mostro lá que o número de cartões com dados do Banco Central. Com dados só o Banco Central tem, que só estão lá colocados nesse vídeo, com dados do Banco Central, portanto, dados corretos, número de cartões, valores de transações e, portanto, e o crescimento que isso aconteceu. Olha só, até 2019, quando não se tinha o PIX, e de 2020 para frente, quando se teve o PIX, os cartões de crédito aumentaram 20%, por exemplo, o seu volume de transações. Portanto, nem razão para poder falar sobre PIX eles têm. E tem o segundo. Esses aí também vocês vão achar. Quem já andou em São Paulo, tem lá umas 4, 5 ruas, mas tem a principal, chamada 25 de Março. 25 de Março são várias lojas, né, que você consegue cobrar preços mais competitivos, portanto, mais baratos. Mais né? acessíveis. Mais acessíveis, gostei do termo. Né? Que o presidente está dizendo que tem muito xing-ling, né, produtos que não são originais, não sei o que mais lá e tal. Gente, ele foi buscar lá em São Paulo, na 25 de março. Eu tive o privilégio na minha vida, agradeço a Deus, ao meu pai e, obviamente, aos meus estudos. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Quem for a Nova York, por exemplo, que foi em Chinatown, lá é cheio de xing-ling. Como é que ele vai alegar que os Estados Unidos está sofrendo concorrência desleal porque tem produtos da 25 de março? Então, realmente, nem razão política não faz sentido e razão econômica, pelo menos as 2 primeiras, né, que foram colocadas, que agora entrou, aí já é complemento. Terras raras, minérios mais específicos, mas a primeira abertura comercial foi o PIX e foi a venda na 25 de março. Sim, terminar o PIX do Eduardo. Espera aí. E aí critica tanto o PIX, e aí ele, coitado, está nos Estados Unidos, o pai dele, o presidente Bolsonaro, faz um PIXinho para ele. Pequena, pai, 2 milhões de reais, que o bichinho estava pobre lá nos Estados Unidos, precisava sobreviver. Coitado, o pai passou um PIX de 2... Gente, vocês estão ouvindo, né? 2 milhões de reais para ele poder sobreviver, né, com esse dinheiro, coitado, 22 bilhões. Portanto, critica o PIX e usa o PIX para poder resolver e, portanto, se manter nos Estados Unidos trabalhando contra o país. Isso não pode acontecer.
Isso aí, você tramar contra o país, isso é passivo de cassação de mandato e é o que a Câmara dos Deputados deve fazer. Ô, deputado, eu queria entrar em outra questão ainda sobre esse tema, porque a gente está falando de um grupo político, né, o bolsonarismo, que ele tem muita facilidade em comunicar nas redes sociais para os eleitores deles, às vezes por conta de uma simplificação dos debates que eles trazem, mas tem essa facilidade. Eu queria saber com o senhor qual deve ser a estratégia para tentar desmentir essas desinformações que vêm sendo veiculadas, por exemplo, sobre o PIX, sobre essa questão de um possível déficit dos Estados Unidos ao Brasil, que não existe. Né, como o senhor explicou aqui. Então, qual deve ser a estratégia para desmentir essas mentiras mesmo? Né? Aí, infelizmente, você tem que usar a contra-informação com a verdade, tem que usar as redes sociais, que o governo agora que acordou para poder fazer esse uso, né, dessas questões, bater firmemente em teses que eles descaracterizam, como, por exemplo, taxar os super ricos, né? Porque quando a gente diminui, aliás, isenta o imposto de renda de 5 mil, a gente está propondo taxar os super ricos através dos seus dividendos, né? Inclusive com valores acima de 1.200.000, né, de 1.200.000 reais, coitadinho, o cabo ganha 1.200.000 reais, é um cara que tem muita dificuldade, né? E mais, o brasileiro paga no imposto de renda, quem ganha acima de, sei lá, 5, 6, 7 mil reais, paga 27,5% de imposto de renda. Sabe quanto vai ser cobrado para esse pessoal mais rico para poder compensar a isenção dos 5 mil e a diminuição até 7.350? Vai cobrar uma alíquota de 10%, portanto, menor que todo brasileiro bem paga, inferior, né? E não é 10%. Porque se ele já pagou em alguma outra coisa 3%, 2% ou 4%, ele só vai pagar, sabe o quê? A diferença, 6%. Então, eu, inclusive, fiquei muito revoltado, mas o ambiente político, vamos aprovar logo, esses 14,8 milhões de pessoas estão precisando, mas até nisso a gente tem que ter habilidade para poder contrapor e fazer com que essas mentiras, boa parte delas, a gente tem condições, com colocações bem feitas nas redes sociais, tem que usar o governo, inclusive, voltando para o governo, saindo da gente, indo para o governo, ele tem que usar também melhor, né, as redes sociais, tem que fazer propagandas. Ele saiu bem agora no programa soberano para fazer com que as empresas possam... soberano, exatamente, esse plano soberano para poder ajudar as empresas que vão deixar de exportar, né, para os Estados Unidos. Né, você, inclusive, tem que partir na frente. Não pode deixar a fake news sair para depois você correr atrás. Você tem que... Trabalhou bem a imagem. Trabalhou bem a imagem. Foi capa do New York exatamente, Times. colocou bem o que é que seria e tudo mais. Isso repercutiu, é verdade, mundialmente. E a gente espera, inclusive, que as empresas aqui no Brasil possam realmente... O que eu me preocupo com essa questão é o seguinte: esse é um plano de curto prazo, né, para 90 dias, enquanto as empresas se organizam. Mas eu quero saber depois. Depois, como é que as empresas vão fazer, como é que elas vão buscar novos mercados, né? Como é que elas podem modificar custos para poder vender para outros países. Porque não é simples, não. Porque a pessoa diz assim, não... O presidente da FIEC, inclusive, deu uma declaração há pouco... ponderando ali algumas situações, dizendo que não foi completamente atendido o mercado nesse caso. Ele disse que de 7 pedidos das empresas cearenses, 2 ou 3 tinham sido atendidos apenas. O que é que acontece? Porque sabe o que é que está faltando ainda? No pagamento de créditos de quem é exportador. Como isso? Aqui vai o secretário de Fazenda poder explicar-se bem devagarinho. Uma empresa que exporta, quando ela vende o produto, ela não paga o ICMS. Entretanto, para produzir esse bem, ela comprou insumos para produzir esse bem que pagou o ICMS. Como ela não pode se creditar desse imposto porque ela não pagou na saída, a lei diz assim, que autoriza ela transferir para terceiros esse valor que ela pagou para comprar os insumos para produzir o bem que não paga nada. Só que isso vem, sabe de quando? Isso vem lá da Lei Candir, lá de 1997, quando a União disse assim, estados, desonerem de ICMS o produto exportado e deixa comigo que eu dou dinheiro para compensar essa não receita que vocês não terão mais.
funcionou em 98, em 99, em 2000, e aí o governo começou a não pagar mais. Hoje, para que vocês saibam o número verdadeiro, os estados desoneram 42 bilhões e a União quer pagar 1.800. Então, esses créditos das empresas, esse ponto é importante. Esse crédito, ele está lá na contabilidade das empresas, isso é custo de produção, portanto, isso diminui a competitividade das empresas lá fora. O que é que aí os estados e a própria União quiser incentivar, não precisa nem de lei, nem de nada. Esse direito das empresas já existe. É o governo pagar esses créditos, inclusive aqui no estado do Ceará, o governador Eumano está pensando nisso, o secretário Fabrício está pensando nisso, pagar esses créditos que estão aí da contabilidade das empresas, e isso sim dá um fôlego bem maior, e eu acho que essa é uma das medidas que precisa estar com mais ênfase sendo colocada, que eu acho que é o que os estados efetivamente vão fazer. O deputado, a gente está calculando aqui o tempo, né, para aproveitar o máximo possível o senhor, e tem um ponto que a gente começou a tocar aqui que eu acho fundamental agora, que o Congresso deve começar a debater também, diz respeito à regulamentação das redes sociais. Aí tem 2 pontos, eu queria que a gente começasse por um. Tem, obviamente, o vídeo do FECO aqui, já a gente debate, mas eu queria que a gente começasse, que o senhor falou aí da desinformação e como isso contamina as pessoas de algum modo e de forma muito feroz, né, muito rápida também, e a dificuldade de você se contrapor a isso. Como que o Congresso, como que o senhor imagina que esse debate vai chegar e se há esperança aí para isso avançar também? Bom, veja, o bolsonarismo, ele vai dizer que essa regulamentação, ela, no vocábulo deles, é de que regulamentação significa bloquear a liberdade de imprensa. Né? Eles querem continuar tendo toda a liberdade, independente se você está criando um site de criança pornográfico e que, portanto, quem criou não deve ter punição. Então, você tem dois polos aqui, um querendo regulamentar para permitir todos os direitos, a liberdade de expressão e tal, mas a liberdade de expressão, ela não pode interferir no seu direito de imagem, de forma de vida e de assim por diante. Isso o Supremo tem batido muito, né, nessa questão. Então, a gente vai ter que encontrar na casa esse convencimento, esse intermediário de não bloqueio de liberdade, de não poder fazer tudo. Porque, infelizmente, o bolsonarismo realmente ele que vai ao extremo e diz que isso não pode acontecer, que isso é ferir a liberdade a liberdade de expressão. Então, eu acho que a casa, o relator dessa matéria, vai ter que ter a habilidade de poder fazer um texto, primeiro, que coíba esses excessos que estão acontecendo e que realmente isso não venha a ser interpretado como tolhendo, né, a possibilidade de você fazer críticas quando puder e assim por diante. É difícil essa matéria. Isso já foi tentado. Né? Isso já foi tentado na Câmara dos Deputados, não deu certo, porque a ideia era criar um conselho para dizer o que era ferir a liberdade de imprensa ou não ferir a liberdade de imprensa. Aí isso foi interpretado como, inclusive, um bypass no Poder Judiciário. Não é um bypass, porque se você não concordou com a decisão desse conselho, você pode, é um direito de qualquer pessoa recorrer à justiça brasileira. Mas isso gerou muita polêmica, porque essa decisão administrativa poderia estar ferindo direitos, inclusive direitos e garantias individuais. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que trabalhar esse meio termo. Você tem que atuar em cada liderança de partido. Se nós temos na Câmara hoje, sei lá, 27, 28 partidos, né, funcionando, a gente tem que ter tempo, o relator tem que ter tempo para conversar com cada um desses líderes. Cada líder traz para a bancada emite a opinião, torna um pensamento comum para poder isso ir à votação. Deixa eu só complementar esse ponto aí, Felipe. Aí tu fala. O senhor
o tema que ganhou repercussão gigante, né? Uma repercussão gigante foi o caso do influencer Felca, que acabou fazendo um vídeo jornalístico, inclusive, porque ele denuncia, ele traz fontes, ele traz especialistas. Né? Um vídeo muito bem construído, inclusive, que ganhou o debate público ao longo de toda a semana. O senhor acha que corre o risco do tema da regulamentação das redes sociais focar apenas na adultização? Não. E não é que o tema não seja não relevante. Obviamente é relevante. Mas existem outros problemas também que... Esse termo eu não tenho. O problema é que a adultização, mas esse termo nem eu conhecia direito esse termo, não. Não, eu acho que não vai se restringir a isso. Isso é porque realmente, como ele é atual, ele virou emblema e realmente choca, né? Você soma tudo isso, e aí a ênfase dessa regulação está recaindo muito sobre isso. Mas não é. O pretexto que eu vi, ele realmente é para regular todo o processo das mídias sociais, preservando a liberdade de expressão. Eu não tenho temor quanto a isso. Essa questão da adultização, exposição das crianças, obviamente está em pauta por conta desse vídeo, né? Inclusive mais de 30 projetos já foram apresentados lá no Congresso Nacional, mas eu queria falar sobre esse projeto especificamente do governo para a regulação das redes, que deve ser apresentado nos próximos dias, né, deputado? Eu queria saber do senhor, como vice-líder do governo, como tem sido o diálogo com os outros partidos, porque ali você tem, obviamente, um grupo bolsonarista que vai falar que o projeto é censura, que não deve querer aprovar o projeto, mas tem um centrão que às vezes joga para um lado, às vezes joga para o outro. Então, eu queria saber como está o diálogo com esse centrão. Alguns partidos que podem fazer parte do governo, né? Às vezes votam contra, às vezes votam a favor. Então, como é que está esse diálogo? Primeiro, quero dizer para vocês que a minha interface aí na vice-liderança, ela está muito focada na área macroeconômica, na área econômica. Daí o meu relacionamento com praticamente todos os líderes em função de processos de convencimentos em matérias que estão lá, como, por exemplo, está lá a medida provisória 303, que é aquela que aumenta o imposto de renda para as bets de 12 para 18, é aquela que altera cobrar imposto de renda de LCAs e LCIs. O que é isso? Letras de créditos agropecuária e letras de créditos imobiliários, que isso está uma confusão grande no Congresso. Então, a minha interface, eu tenho ouvido mais as lideranças baseado nessa questão. Em relação à regulamentação das mídias sociais, eu confesso a vocês que a matéria ainda está cedo, a estrutura que o governo quer mandar ainda não está clara, ainda não chegou ainda na casa. Então, para emitir uma opinião, a gente precisava saber primeiro qual é a profundidade dessa regulamentação ou dessa regulação. Somente a partir daí é que a gente vai ter condição, primeiro, de medir, né, a idiosincrasia dos bolsonaristas, né, ou seja, a má vontade de olhar até onde vai isso aí, para depois a gente poder emitir uma opinião mais abalizada. Então eu vou aguardar em primeiro texto para depois realmente a gente dizer qual a extensão da resistência, né, que vai acontecer. Mas já tem uma previsão aí do envio? Já foi passado? Não vi. Já tem falado muito, dizendo que isso é matéria que o governo tem que atuar, mas até agora não foi externada nenhuma matéria ou prazo sobre isso. Perfeito, deputado. A gente tinha combinado aqui mais ou menos 35, 40 minutos, isso. Mas eu não poderia deixar de perguntar um pouquinho sobre o PDT também, que é um caso que a gente acompanha bastante desde os primórdios, né, Felipe? Queria, assim, o senhor fica no partido? Como é que está essa relação hoje? O que o senhor projeta para o ano que vem também? Veja, os deputados federais, eles só podem pensar em alteração partidária o que a gente chama de janela partidária, né, que é mais ou menos ali, sei lá, dia 6 de março a 5 de abril, alguma coisa aí nessa live. Todos os 5, né, que hoje o PDT ele tem 5 deputados federais lá colocados na Câmara dos Deputados. O quadro para 2026, ele ainda está muito... ele não está decidido ainda. Quem são os candidatos a senadores? Tem vários colocados aí nessa projeção, mas no meu modo de entender, isso tem muita... O Mauro Benevides, meu pai, disse que isso é tanto tempo que daqui para lá morre o boi quem o tange. Ou seja, é tanto tempo que não dá para a gente fazer uma prospecção. O que está havendo com o PDT é uma
Aí o Ciro, inclusive, rejeita essa nossa participação em relação ao governo federal, mas aqui no Estado está havendo uma aproximação do PDT, tanto com o governo Elmano, quanto com o governo Evandro. Está havendo uma aproximação em relação a essa questão. Eu mesmo, no primeiro encontro, quando o Lupe esteve aqui, fomos André e Lupe, fomos ao Elmano, fomos ao Evandro para poder fazer isso, e o deputado André Figueiredo, sozinho, teve novamente com o governador Elmano tratando sobre isso. É uma questão que isso está para ser avaliado, decidido. Agora, a minha base toda, os meus prefeitos, por exemplo, praticamente todos estão no PSB, já estão lá, né? Então, se o PDT faz uma aproximação, com o governo, o pensamento é um, se não faz é outro, mas o senador Cid Gomes tem trabalhado muito para poder fortalecer. Ele quer que o PSB seja o partido que possa fazer o maior número de deputados federais na Câmara, portanto, para a Câmara dos Deputados. E ele está usando aí uma estratégia de montar regionalmente, essa distribuição. Vamos fazer assim. Eu tenho uma votação muito centrada na região do Vale do Jaguaribe. Obviamente que eu tenho Sertão Central e Centro-Sul, além da região metropolitana, mas o Vale do Jaguaribe realmente ele é uma região que eu tenho realmente me dedicado cada vez mais para as eleições, onde eu estou participando. Então, essa é uma decisão que tem que ser feita com muita cautela. Eu estou procurando ajudar o governo, ajudar o governo do Estado, ajudar a Prefeitura de Fortaleza. Inclusive, nesse momento que eu estou falando com vocês, todos os municípios brasileiros e todos os estados têm recursos na área da saúde de 2020 para cá, desde a Covid, que não estão parados nas contas e que não podem ser movimentados. Como assim? Vamos supor que o Ministério da Saúde mandou R$200 mil para comprar um aparelho de endoscopia. Se você fez a licitação e gastou 160 mil, esses 40 mil, 200 menos 160, ele não pode ser usado em mais nada. Ele fica parado e depois de uma auditoria do Ministério da Saúde, 3, 4, 5 anos, ele teria que ser devolvido. O que é que eu fiz? Fiz um projeto de lei dizendo o seguinte, que o dinheiro que está parado até 2023, de 2000 a 2023, e que não foram usados nessas caixinhas, média e alta complexidade, atenção primária, vacinação, enfim, o que é que as secretarias de saúde dos estados e municípios vão poder sacar esse dinheiro e usar dentro da saúde. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado, já foi aprovado na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, o relator, inclusive, foi o senador Cid, vai para a pauta terça-feira. Eu estou falando de 2 bilhões de reais em todo o território brasileiro. Eu diria que a Prefeitura de Fortaleza deve ter uns 11 milhões. Eu acho que o Estado deve ter uns 14 e vários municípios, 100 mil, 200, 300, 500 mil, enfim, podem ter até mais, que é uma contribuição que o deputado federal Mauro Filho está dando, vai dar realmente, já agradecendo todos os meus pares pelo apoio que me deram, e a minha maneira de trabalhar. Então eu aproveito esse relacionamento com os líderes partidários para também fazer, não é só o trabalho de emenda parlamentar, que é o assunto da moda. O assunto da moda é a emenda parlamentar. E eu estou aberto para falar também, não tem esse negócio não. O assunto da moda é esse, mas eu faço um trabalho também mais de cunho geral para todos os estados e municípios brasileiros, às vezes foco o estado do Ceará, também com mais ênfase, e eu espero, portanto, que o meu estado e o meu país possa ser beneficiado com essas ações que eu busco. Desculpa só insistir um pouquinho nesse ponto, porque a gente é aprendiz do Roberto Moreira aqui. Né? Vamos lá. Meu companheiro, mandar um abraço para meu companheiro, pela admiração que tenho, pela luta que ele sempre empreendeu pela imprensa do estado do Ceará. Aliás, hoje aqui estamos graças ao seu trabalho e à sua dedicação a essa imprensa livre, aberta, trabalhadora. O deputado, o senhor falou com muito carinho do PSB, obviamente. Sim. Tem uma identificação aí, creio que ideológica também, tem uma aproximação. Então seria um possível destino também. Só para completar a pergunta do Rodrigo, o senhor pode responder também.
Em março, o que é que vai pesar realmente, né? Porque o senhor falou, em março, no caso que eu falo da janela partidária, porque o senhor falou da relação Aí, com mas o PDT, como estará o PDT? com os... Você não pode dizer. Com os seus... Né? Enfim, com os seus inúmeros aliados aqui que estão no PSB, aqui no Ceará. Então, o que é que vai pesar realmente nessa balança para a escolha do partido? Como eu disse, isso vai depender muito como vai ser a posição do PDT. Se o PDT vai para uma posição de enfrentamento, fica difícil para mim com a minha base, com as minhas bases todas já direcionadas do PSB, com minhas troca de ideias que eu tenho tido com o senador Cid, que está traçando tudo isso. Agora, no PDT mais pró, inclusive tenho conversado com o deputado André, que é o nosso presidente estadual aqui. É uma sinalização, né? muito Pois então, dele, né? Para responder a sua pergunta, aqui não é, como o pessoal diz, não é ficar em cima do muro, não, né? Como o pessoal fala. Eu quero. Não, eu gosto de falar. Mas é porque a gente não tem ainda como que esse comportamento se dará. Inclusive o PDT pode avaliar como ficará em relação ao governo federal. Né? Porque tem muita gente hoje internamente, dentro dos 17 parlamentares, tem gente que já acha que o PDT tem que ficar independente em relação ao governo federal. Perfeito. Deputado, quero agradecer aqui a sua participação em nome do Roberto Moreira, em nome do Grupo Opinião CE, e estender também um convite para uma próxima oportunidade para a gente conversar mais, trocar um papo aqui. Eu quero realmente já deixar assim, mas com muita sinceridade, eu quero voltar para tratar inclusive das questões econômicas, certo? Dizer o que é que está errado no Brasil, aonde foi até onde o ministro Haddad acertou. Eu tenho feito algumas ponderações nas minhas redes sociais sobre isso. Tenho questionado muito o nível de taxa de juros que o Brasil cobra, que é a maior taxa de juros real do mundo. Eu não sei porque que tem que ser a maior taxa de juros real do mundo. Não tem explicação técnica para isso. O sistema financeiro não gosta muito de mim, mas eu estou fazendo o que eu aprendi, o que eu discuto com meus alunos na sala de aula, lá no doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará. Então, eu quero ter essa oportunidade, ao mesmo tempo que eu agradeço aqui esse bate-papo hoje que nós tivemos aqui, procurando clarear algumas questões, e quero que na próxima falar sobre emenda parlamentar também. Que há uma crítica muito grande sobre isso, porque as pessoas não sabem que emenda parlamentar, metade dela é obrigatória para a saúde, e a gente manda porque o rico, ele tem condição de pagar uma consulta, tem condição de pagar uma cirurgia. O pobre não, tem que ter lá no município, pequenininho, que o Ministério da Saúde não pensa nele, é a emenda parlamentar que chega lá para comprar medicamentos, para fazer o posto de saúde funcionar, para ter regionalmente uma tomografia. Então, eu vou clarear um pouco esse ponto para que as pessoas possam ter a percepção, pelo menos com as informações, fazer o seu juízo de valor sobre essa questão. Perfeito, a gente já pode botar inclusive água no fogo, que é para e eu abraçar finalmente o Roberto mais uma vez, Roberto Moreira, que sempre me estimulou na vida, que sempre acreditou, né, nas minhas ideias, como secretário de Estado durante muitos anos. Portanto, eu agradeço aqui mais uma vez esse podcast que acabamos de fazer. Perfeito. Te agradecer também, Felipe, pela parceria. A gente segue juntos. Seguimos juntos, Rodrigo, e o Mauro é um daqueles deputados que é impossível você falar todos os assuntos em um podcast. Né? Então, realmente fica o novo convite. Às vezes a gente fala mais por elegância, mas realmente e se estende o convite para outra oportunidade, deputado. Vamos em frente. Um abraço. É isso. Te agradecer também pela parceria, pela audiência. Lembrando que a repercussão completa dessa conversa você acompanha nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias, no nosso jornal, então fica ligado. O nosso Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.